Bom, irmãos, estamos no estudo sobre as profecias da primeira vinda do Messias. E no passado nós temos estudado acerca do Messias com seu nascimento. E semana passada terminamos o assunto da sua ascendência. Hoje nós vamos passar para o assunto da sua divindade. E lembra, sendo profecias, estamos iniciando tudo do que está dito acerca do Messias, do Velho Testamento. Né? Há muita no Novo Testamento, mas estamos focando nas profecias. Então, e assim no Novo Testamento, onde foi cumprido, ou tocado em relação à profecia. Então, primeiro, nós vamos para 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, e junto com isto, veremos também a 1 Crônicas, porque as duas estão relatando basicamente a mesma profecia. E graças a Deus, mais alguém está chegando. Né? E antes de iniciar, vamos lembrar uma oração. Abrindo a oração e lembrando as pessoas, pedimos, Pai, que esteja conosco hoje, esteja com as crianças que estão gripadas, Pai. Pedimos que Tu possa sará-los, dar-los saúde e força, para que eles podem estar aqui novamente abrindo, ou vamos dizer, ouvindo o ensino acerca da Tua palavra, para que eles podem, com o tempo, chegar a conhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, como criança. Pedimos isso, Pai. Obrigado pela presença de mais pessoas, Pai. Aí pedimos que esteja com Letícia, que está com Covid. Pedimos, Pai, dê saúde. Protege Felipe, Pai, que ele não pega. Tem ouvido hoje se ele pegou ou não, mas, Pai, esteja com ele, cuidando ela. E que Tu possa fortalecer ela e ele. E, Pai, lembramos de outras pessoas da família e outros membros da nossa congregação. Pai, protege cada um de nós. E mais uma vez, Pai, Te damos graças pela saúde que nós temos que estão aqui, Pai. E, Pai, que essa gripe passa logo e nos louvamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia, Pastor Flávio. Miguel veio. Ok, então temos uma criança. Muito bom. Ele estava nessa semana muito gripado. Obrigado que Deus está dirigindo na vida, né? Então, 2 Samuel 7, 14, e também estaremos olhando para 1 Crônicas, capítulo 17. Então, pode abrir para as duas, 2 Crônicas, capítulo 17. Não é 2 Crônicas, é a 1 Crônica.
primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Estaremos olhando os versículos 10 a 15, como também segundo Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 17. Então, no passado, quando estávamos vendo os direitos do Messias, quando estávamos estudando as alianças, num sentido nós cobrimos isso já, então eu não vou gastar muito tempo nessa parte, nessa profecia, porque já gastamos muito no passado, mas vamos tocar, pelo menos, né? Então, vamos ler versículos, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 17, para refrescar nossas mentes, nos relembrar, né, do assunto. E, então, Deus, através do profeta, está falando com Davi. Diz aqui, versículo 12: quando teus dias forem completos e vires a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas essas palavras e conforme a toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Agora vamos para a 1 Crônicas, capítulo 17. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, começando com o versículo 10. Diz aqui: e desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, nós temos essas duas profecias, e aqui nós aprendemos que o Messias será filho de Deus, também filho de Davi. E essas duas profecias, realmente contando na mesma ocasião, quando foi relatado para Davi, muitas vezes dizemos que refere inicialmente a Salomão, mas no final das contas a referência é a Jesus Cristo.
Em Samuel, segundo Samuel, eu noto que no início é mais o Senhor Jesus Cristo, porque fala sobre, versículo 12, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar-te depois de ti um dentre a tua descendência. Para mim, eu vejo que isso ele nasceria depois que Davi está recolhido aos seus pais. Entendendo que Salomão e o filho se tornou rei. Em 1 Crônicas, eu vejo que o início aqui está falando mesmo de Salomão no início. E poderíamos também vamos para 1 Crônicas, capítulo 17, aliás, 1 Crônicas, capítulo 22, quero ler vamos dizer, aqui Davi está relatando para Salomão essa promessa. E versículo 7 nós lemos: e disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sempre sobre Israel para sempre. Aqui Davi está relatando para seu pai, ao seu filho Salomão. E aqui eu entendo que, lembra que vimos que Salomão foi coroado duas vezes? Foi coroado duas vezes. A primeira vez era uma cerimônia de repente. E depois, alguns meses, um tempo depois, foi chamado todo Israel para coroá-lo segunda vez. Eu vejo aqui que Salomão já foi coroado a primeira vez. Em versículo capítulo 23 diz: sendo pois Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei de Israel. Eu entendo que capítulo 22 está relatando o que aconteceu realmente antes do que está relatado em capítulo 23. Muitas vezes em livros a gente está contando alguma coisa, depois volta, né? Ou vice-versa. Então eu vejo como assim. Umas partes das profecias em 2 Samuel e 1 Crônicas claramente está falando com Salomão e a sua descendência, não incluindo Cristo, porque houve advertimento sobre desobediência. E nós vimos como muitos reis eram desobedientes e como Deus advertiu muitas vezes através dos profetas que Deus ia cumprir sua palavra em tirá-los da terra por causa da desobediência. E isso aconteceu. E lembramos também sobre Jeconias e como
deve ser contado como se não tivesse filho, né? Mesmo que tivesse, porque o filho não podia reinar e prosperar. Vimos como Deus resolveu esse problema através da linhagem não de Salomão, mas do seu irmão Natã, né? E assim Jesus podia ser da linhagem pura da tribo, da família de Davi, da descendência de Davi, mas não da descendência de Salomão e todos esses reis desobedientes. Agora vamos para capítulo 28 de 1 Crônicas, 28. Aqui realmente está falando sobre, eu não li todas essas como estavam lendo, estudando a aliança, por isso eu acho muito interessante ler essas agora, né? Mesmo que não está falando sobre a divindade de Cristo. Então, versículo 1 a 5. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei e os capitães dos milhares e os capitães das centenas e os administradores de toda a fazenda em possessão do rei e de seus filhos, como também os oficiais de poderosos e todo homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pelos do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homens de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu te serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. E então ele dá uma admoestação para Salomão. Então, voltando agora para 2 Samuel, capítulo 7. É meio difícil separar umas partes dessa profecia, porque algumas coisas é só para Jesus, outras só para Salomão, e algumas coisas os dois. E então, mas como eu disse no versículo 12, eu vejo que está falando sobre Cristo em versículo 12. E ele diz: este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Agora, vamos tendo tudo isso em lembrança, né? Vamos para Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. E essa porção também devemos conhecer muito bem, mas versículos 31 a 33. Quando Deus falou com Maria, versículo 30,
Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Yeshua, Jesus, ou Salvador, ou Salvação. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então aqui, Lucas está reafirmando a parte da profecia que aplica-se para Cristo. Tendo dito isso, vamos para Hebreus agora. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vamos começar com o versículo 1. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, e aqui está citando o Salmo 2, versículo 7, Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e outra vez, agora citando 2 Samuel 7,14, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Versículo 5 está citando uma parte da 2 Samuel, capítulo 7. Então, eu acho que é suficiente. Vamos passar para a próxima profecia. Então, para isso, nós vamos para Salmo 2, que foi citado aqui agora. Salmo 2. Salmo 2. Salmo 2. Neste salmo, podemos dividir em 3 partes, mas em cada parte o narrador está falando, mas de vez em quando ele fala acerca da pessoa, incluído nessa parte, ou então permite ou cita, ou permite que a pessoa fala, e depois dá mais uma administração. Então, versículos 1 a 3 é a voz das nações e do povo de Israel. Vamos ler versículos 1 a 3. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, e aqui podemos ouvir a sua voz. O narrador falou, versículos 1 e 2, agora a voz destes incrédulos. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas.
Agora o narrador continua. Ele fala sobre Deus como Pai. Aquele que habita nos céus seguirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. O narrador, novamente, narrou 2 versículos. Agora o terceiro versículo é o Pai, Deus eterno. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Voz do Pai. Agora nós vamos ouvir na terceira parte a voz do Filho. Dessa vez o Filho fala. Ele diz: proclamarei o decreto. O Senhor me disse. Aqui o Filho está citando o que o Pai disse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então lembra, essas são as palavras do Pai dado ao Filho, e o Filho está citando essas palavras, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, versículos 10 a 12, nós ouvimos novamente o narrador. Agora eu tenho uma pergunta. Quem vocês supõem é o narrador? O Espírito Santo, Ruach HaKodesh. E ele diz, advertindo os povos: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados ou bem-abençoados todos aqueles que nele confiam. Que confiam em quem? No Filho. Essa ira é a ira de quem? De quem? Do Filho. Lembra? Ele é o leão de Judá. E nós lemos muito acerca dele no livro do Apocalipse. Um dia ele vai irar, mas agora ele é manso. Ele está misericordioso, benigno, amável. Ele quer salvar as almas de todas as nações, todo o povo. Em versículo 1, o Espírito Santo faz referência às nações, os gentios, e depois ele fala os povos, eu creio que esse é os povos dos tribos de Israel. E quando chegamos em versículo 10, quando o Espírito Santo, o narrador, fala, ele diz: agora, pois, ó reis, nações, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, Israel. Então, juízes de Israel, os líderes religiosos, né? Então, vimos aqui que o Messias é o Filho de Deus. Esse é o primeiro dos salmos messiânicos.
Tais salmos prevêem diversos aspectos da vida do ministério do futuro Messias. Por exemplo, ele diz: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esta é um relacionamento decretado na eternidade passada e demonstrado na encarnação, porém em grande parte no Novo Testamento. Hoje te gerei expressa os privilégios do relacionamento com sua aplicação profética ao Filho Messias. Esse versículo é citado no Novo Testamento quanto ao nascimento de Jesus. Nós lemos há poucos minutos atrás, Hebreus capítulo 1, versículos 5 a 6. Também nota que em versículo 12, estamos exortados a beijai o Filho. Notamos que o Filho é o Filho do Pai, Deus. E ele diz: beijai o Filho, amá-lo, se humilha perante ele. Bom, nos tempos antigos, quando beijava um rei, o cidadão beijava qual parte do rei, sabe? O rei está sentado no seu trono, está elevado, 1, 2, 3, 5 graus, e um dos seu povo vem, talvez ele concede alguma coisa, ele passava seu pé para frente, e as pessoas beijavam seu pé, humilhando. Tu és meu rei, tu és meu Senhor. Beijai o Filho. Com tudo isso, vamos agora para ver versículos que constam com isso no Novo Testamento. Vamos primeiro para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Em capítulo 3 encontramos Jesus na beira do Rio Jordão. E ele encontra, vocês conhecem a história, João Batista. Versículo 13 nós lemos: então veio Jesus da Galileia até com João junto do Jordão para ser batizado por ele. João não sabia que ele iria fazer isso. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, quer dizer, João batizou Jesus. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Parece hora para beijar o Filho. Vamos para Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos pegar a mesma cena. Capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele.
E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E mais um versículo, vamos para o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12. João, capítulo 12. Agora vamos ler quero ler versículo 28, mas vamos começando com o versículo 20, para pegar o contexto aqui. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus, queremos ver o Salvador, queremos ver Yeshua. Em hebraico, esse versículo é Adoni lirot et Yeshua chafatznu. Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus está falando aqui acerca de quem? De si mesmo, da sua morte. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. E agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Falando tudo que ia acontecer ao morrer. Mas notamos uma coisa. Ele é o Filho de Deus. Ele é divino. Ele é Deus. Agora nós vamos passar para... Alguém tem pergunta? Ou comentário? Ok? Vamos para Salmo 110, a próxima profecia. Salmo 110. Salmo 110. É um salmo de 7 versículos. Versículo 1 é o que nós temos lido sendo citado no Novo Testamento. Mas eu quero ler o salmo inteiro. Tá? Disse o Senhor, Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo:
domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia de sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Nós vamos, no futuro, voltar para esse salmo, porque aqui nós podemos ver vários aspectos dele como filho. Tem partes já cumpridas nesse salmo e partes a ser cumpridas. Porque podemos dividir esse salmo vendo isso. Mas aqui podemos ver que o Messias é Deus, falando novamente da sua divindade. Esse salmo é citado com mais frequência no Novo Testamento que qualquer outro salmo. O próprio Jesus o citou para provar sua identidade como Deus, com Deus Pai. Em Mateus 22, que logo nós vamos ler. Ele perguntou aos fariseus de quem o Messias era filho. Talvez devemos parar aqui e ler isso. Aguarda aqui em Salmo 110 e vamos para Mateus. Mateus 22. Mateus capítulo 22. Veremos Vamos começar a leitura com o versículo 34. Mateus 22. Porque vamos ver os fariseus fazendo perguntas e Jesus respondendo. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Vocês conhecem a situação, né? Os saduceus não creram, vamos dizer assim, os fariseus eram estritos a seguir toda a palavra e creram na ressurreição. Os saduceus não creram na ressurreição. E nos versículos antes, eles tinham uma pergunta favorita, que sempre lançava aos fariseus, né? Acerca de suposta mulher que casou com um homem, que esse homem faleceu, e então, através das leis, o próximo filho casou com ela para sustentar o nome do primeiro. Só que ele também faleceu e ela casou novamente, e foi 7 homens. E finalmente não houve nenhum filho e finalmente ela morreu também. E a pergunta era: no versículo 28, a pergunta era: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? E Jesus respondeu uma resposta que acabou de vez com essa pergunta. E eu posso imaginar os fariseus chocados, mas alegres. Agora não tem mais enigma aqui.
ficou tão clara a resposta. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, esse acabou com essa pergunta de vez. Porque todos, enfim, tinham que reconhecer, esses homens que morreram estão com Deus, estão vivos, com Deus. Então, versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, porque ainda eles estavam querendo também atrapalhar, incorrer ou pegar Cristo em algum erro, né? E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Parece que ele estava antecipando uma segunda pergunta. E acabou com esta também. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós de Cristo? Agora Cristo tem sua pergunta. Ele está dizendo: agora é minha vez de fazer a pergunta. Que pensais vós de Cristo, do Messias, do ungido? De quem é filho? Eles disseram: de Davi, é claro. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então, Jesus mesmo citou a profecia em Salmo 110, versículo 1. Vamos ler novamente. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Eles nunca tinham ligado essa profecia, parece, com Davi. Mas Jesus fez a ligação e acabou com todas as perguntas de vez. O próprio Jesus o citou para provar sua identidade com Deus Pai. Ele perguntou aos fariseus de quem o Messias era, e eles responderam: de Davi. Então, citando o Salmo 110:1, Jesus mostrou que Davi o chamou de Senhor, quando disse o Senhor Jeová ao meu Senhor Adonai: assenta-te à minha mão direita. Neste versículo surpreendente, Deus Pai fala a Deus Filho e o convida a compartilhar do seu trono. Jesus usou essa passagem para indicar que o Cristo, no hebraico Mashiach, ou Messias ungido, era filho de Deus, Davi, e no mesmo tempo Senhor de Davi, porque era o Filho de Deus que nasceu na raça humana por meio da linhagem
muito interessante essa profecia e essa resposta, essa pergunta e a resposta. Agora, nós vamos para o próximo. Tem pergunta? Comentário? Agora vamos para Salmo 118. Salmo 118. Salmo 118. Eu quero ler vamos começar com o versículo 19. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Aqui lendo, eu estou lembrado de Jesus dizendo uma vez: eu sou a porta. Versículo 21. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. O salmista está referindo ao Senhor como porta e que essa porta é a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Aqui é outra profecia. A nação rejeitou a pedra principal. Mas essa pedra se torna cabeça da esquina, o mais importante. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora. Te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Agora versículo 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós nos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Aqui é uma profecia acerca de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi atado. Traspassado. E parece que houve também cordas. Para que não rasgue a mão e caiu. Houve meios com cordas, mas... Atai o sacrifício da festa com cordas. Qual festa? Pessah, Páscoa. Até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Esse versículo aqui é citado em Salmo 136. Cada versículo. Os escritores do Novo Testamento usam uma analogia perfeita ao conectar essa passagem a Cristo, o Senhor Jesus. Moisés predisse que Deus levantaria outro profeta como ele mesmo, em Deuteronômio
capítulo 18, 15, logo vamos ver isso. Pedro identificou esse outro profeta como o Senhor Jesus Cristo. Atos 3. Assim, Moisés é um tipo messiânico, legítimo e biblicamente é conhecido. Agora nós vamos guardar aqui, vamos para Mateus, capítulo 21. Nesse capítulo estamos uma semana antes da Pessah, da Páscoa. E Jesus está cumprindo várias profecias. Entrando na cidade, andando sobre um jumento. Nós não queremos falar muito sobre isso, mas Jesus pediu que alguns discípulos iam pegar esse jumento, e eles foram, versículo 6 diz, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, e trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e aqui seguia, clamava dizendo, citando o Salmo 118, versículo 26, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? Porque muitos não reconheciam. As citações feitas no Novo Testamento, dos versículos 19 a 26 de Salmo 118, tem um forte significado messiânico, como eu disse. Eles usam do Novo Testamento uma analogia perfeita ao conectar essa passagem a Cristo. E Moisés predisse que Deus levantaria outro profeta. Vamos ver isso agora. Deuteronômio, capítulo 18. Eu vou só citar esse versículo hoje, porque semana que vem, quando estamos estudando sobre o Messias como profeta, nós vamos entrar em mais detalhe. Mas aqui diz, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como tu, e ele ouvireis. Agora Deus está falando com Moisés. E disse para Moisés, Moisés está citando o Senhor. O Senhor, contando ao povo, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Em versículo 18 nós lemos, eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, agora Deus está falando para Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Agora voltando para o Novo Testamento, vamos para Marcos
Marcos, capítulo 11. Versículo 9. Aqui nós estamos, Marcos está relatando a mesma coisa como nós lemos em Mateus, sobre essa entrada de Jesus em Jerusalém. Muitas vezes essa entrada é conhecida como a entrada triunfal. Era, mas não era. Porque a nação, um grupo reconheceu, mas a nação o rejeitou e foi morto. Mas ele entrou em cumprimento daquela profecia. E nós lemos versículo 9. E aqueles que iam adiante e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Eles estavam fazendo uma conexão com Jesus como filho de Davi e aquela expectativa de o reino ser restabelecido logo. Ele não entendendo que como Salvador ele tinha que vir como Goel, como Salvador para salvá-lo, para libertá-los primeiro e depois, libertos do pecado, o grande problema de todo o povo, então ele pode ir. E agora vamos para João capítulo 12. João capítulo 12. João capítulo 12. E novamente nós vamos retocar esse assunto, provavelmente semana que vem. João capítulo 12. Versículo 12, vamos estar nos achando na mesma cena. João agora está contando. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e sentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Aqui está citando Zacarias 9, versículo 9. Mas novamente, reconhecemos que o povo, esse grupo de pessoas, antes de entrar na cidade, a maioria estava crendo, entendendo quem era Jesus, mesmo não entendendo que ele tinha que morrer primeiro. E aqui fala que o Messias vem em nome do Senhor e ele é divino. Agora nós vamos para Provérbios. Tem alguma pergunta, comentário antes? Então vamos para Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Aqui veremos que Deus tem um filho. Claro, nós vimos isso em Salmo 2. E que ele seria rei. Mas, vamos ler versículos 1 a 6. Palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta,
que proferiu esse homem a Itiel e ao Calo. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho conhecimento de homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Nós entendemos que também nós não devemos tirar a palavra. Aqui Deus tem um filho. Deus tem um filho e desafia cada pessoa a descobrir qual é o nome desse filho. Aqui em Provérbios 30, encontramos um enigma que tem 6 perguntas. As 4 primeiras não sei o que aconteceu aqui. Tem 6 perguntas e as 4 primeiras, quando nós lemos, entendemos que são retóricas. As respostas dessas 4 primeiras perguntas são óbvias, pois somente o próprio Deus poderia realizar essas coisas. Veremos. Quem subiu ao céu e desceu? Deus. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Na criação e tudo? É Deus. Quem amarrou as águas numa roupa? Deus. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Deus. As respostas das primeiras 3 são óbvias. A quarta é: quem encerrou os ventos, quem amarrou as águas, quem estabeleceu todas as extremidades. E agora, o quarto: qual é o seu nome? Quem é? As respostas desses primeiros 4 são óbvias, pois somente o próprio Deus poderia realizar essas coisas. A quinta pergunta também deve ser evidente, pois o nome de Deus foi revelado aos homens muito antes do livro de Provérbios ser escrito. O nome de Deus, Jeová, ou Jeová, é muitas traduzidas, e o nome de Deus consiste em 4 letras hebraicas: Yod, Hei, Vav, Hei, ou Y, H, V, H. Muitas vezes é traduzido Jeová. Com as convenções tipográficas das traduções modernas, geralmente é traduzido como o Senhor em todas as letras maiúsculas. Então, quando na Bíblia encontra Senhor em todas as maiúsculas, todas as letras em maiúsculas, você sabe qual o nome de Deus. Esse nome que o judeu procura não pronunciar. Encontrando esse nome, ele vai pronunciar Hashem, geralmente. Mas essa última pergunta é a pergunta mais difícil. E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes?
Vimos já no segundo salmo, que as escrituras hebraicas revelam que Deus tem um filho. O que não é revelado, porém, é o nome daquele filho. Daí a pergunta provocante, se é que o sabes? Esta pergunta só pode ser respondida pela revelação de Deus. Uma pessoa pode saber o que sobre a sabedoria criativa por meio da observação do mundo físico e de seu funcionamento interno, mas não pode conhecer o nome a não ser que Deus se revela o nome. O que ele faz nas Escrituras? É somente no Novo Testamento que seu nome é revelado como Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Atos 4, versículo 12, vamos lá agora, Atos 4, versículo 12, os apóstolos estão sendo interrogados, Atos capítulo 4, pela Sinédrio, os líderes religiosos, e Pedro responde. Lembra, nós lemos em Salmo 118 acerca da pedra sendo rejeitada? Pedro diz em versículo 10, capítulo 4, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o Jesus o ungido, o Salvador o ungido, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós, porque eles tinham bom, vamos continuar. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, está no Salmo 118. Os edificadores, a qual foi posto por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E qual é o nome? Jesus Cristo. Versículo 10. Seu nome já foi revelado. Requer que as pessoas pegarem a Bíblia e o procurar. Jó testifica da importância de examinar as Escrituras. Outros escritores também nos exortam nisto. Por exemplo, vamos ir para Jó. Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. Nós lemos versículos 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e no chão, e na cinza. Podemos ler também Eclesiastes capítulo 12, versículos 1 a 14. Isaías 40, versículos 12 17, estamos exortados a conhecer a palavra do Senhor.
capítulo 46, versículos 8 a 11, e também Romanos, capítulo 8. Vamos para Romanos 8. E com isso nós vamos encerrar. Romanos, capítulo 8, versículos 18. Esse é muito para ler. Porque eu quero ler até o fim do capítulo. É muita coisa, a nossa hora já se foi, né? Mas eu, em vez disso, eu vou pedir, dê uma lida desta em casa. E eu vou deixar, por último versículo, Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Talvez semana que vem vamos retocar esta, talvez não, mas nós encontramos em vários lugares no Novo Testamento que o nome do seu filho é Jesus. Podemos ver isso também em João capítulo 1, versículos 1 a 18. Agora, nós lemos Isaías 12. E vamos ler o versículo 2. Eis que Deus, Elohim, é a minha salvação. Em hebraico é Yeshuati, é a minha salvação. É meu Yeshua. Quem é? Elohim. Nele confiarei. E não temerei, porque o Senhor Deus, aqui a junção de duas palavras, dois nomes, o Hashem, Jeová, e Adonai estão juntados. Esse é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Como é que ele se tornou a minha salvação? Se tornou um ser humano para ser nosso Goel, nosso Redentor, falado muitas vezes no Velho Testamento, e nosso Libertador, como é traduzido no Novo Testamento. Vamos encerrar. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar na tua palavra, vendo a divindade do nosso Salvador, o Messias, Yeshua. Em nome dele te damos glória, louvor.